Boa noite, meu nome é Josiane, faço parte do marketing aqui da OHB, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da mulher na sociedade. Antes de começar, eu queria parabenizar nós, né, pelo nosso papel que a gente tem e por tudo que a gente tem conquistado até aqui. Trouxemos três convidadas, a doutora Raquel, que é endocrinologista com foco em tireoidontologia. Me ajuda, por favor, doutora Tireoide, Raquel. tireoide, tireoide. Tireoide, pronto. E a Cristina, que é analista em gestão de pessoas. E a Priscila, que é psicóloga. Ambas fazem parte, né, da empresa Beehive, que é uma empresa focada em consultoria para outras empresas, né, para ajudarem na cultura empresarial e no desenvolvimento profissional da equipe. Vocês gostariam de se apresentar um pouquinho? Doutora Raquel, Priscila, Cris? Gostaria de falar um pouquinho de vocês? Você já apresentou bem aí, né? Eu sou a Pronto. Priscila, estamos aqui em Minas, na cidade de Belo Horizonte aqui. Eu trabalho há 20 anos com desenvolvimento humano dentro das organizações e hoje o nosso foco é trabalhar a transformação cultural, buscando uma cultura mais humanizada para a gente ter melhores resultados. E esse é um trabalho, quando a gente olha aí para o Dia da Mulher, esse é um trabalho que vem aproximando um pouquinho mais as mulheres de empoderamento, né? De trazer um pouquinho mais dessa visão aí da mulher enquanto uma pessoa que precisa ser reconhecida no lugar e nas entregas aí de valor, independente do seu gênero, né? Então, isso é muito importante, essa pauta é muito importante, principalmente quando a gente olha para o OHB, que tem um volume, né, muito grande de mulheres aí que fazem a diferença no nosso dia a dia. Inclusive, nós já tivemos um trabalho juntos, né? Com a Beehive, nossa equipe teve uma consultoria com vocês, onde vocês trouxeram grandes conhecimentos e tivemos uma grande experiência, uma participação de vocês bem especial aqui com a nossa equipe. Para a gente iniciar a nossa reunião, gostaria de fazer algumas perguntas para que vocês possam estar respondendo. Doutora Raquel, você que tem longos anos, né, de experiência aí na área médica, a gente sabe que a gente enfrenta um certo preconceito, certas dificuldades no mercado. E na área de medicina, gostaria que você me contasse um pouquinho sobre os desafios que as mulheres enfrentam, quais são as barreiras que você já enfrentou, que você já enxerga que outras mulheres também passaram, e os preconceitos, né? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui entre grandes mulheres, né? Antes de tudo, antes de sermos médicas, mães e psicólogas e pedagogas, nós somos mulheres, né? E que viemos a esse mundo deixar o nosso recado, a nossa mensagem. Cada um na sua área, cada um gerindo pessoas, né? Cada um do seu jeito, cuidando um do outro. Então, como é que eu vejo na medicina a posição da mulher? Eu não vejo muitas barreiras nem preconceitos para a profissão médica da mulher, pelo contrário. A mulher se destaca em tudo. As faculdades de medicina são predominantemente, a prevalência é muito maior das mulheres. Dentro das residências também é predomínio de mulheres, a grande maioria das especialidades. E eu vejo que em cargos de liderança também nos grandes hospitais, as mulheres não têm dificuldade em relação aos homens. Isso na grande maioria dos lugares. E por que eu vejo, por que isso é interessante, né? Porque, assim, a mulher tem foco, tem disciplina, tem skill, né? Tem habilidade de trabalho excelente, assim como o homem, mas eu acho que ela tem um delta a mais, que é uma habilidade, que a gente fala do yin, né? Que é o útero, né? O feminino, de acolher. Ela tem uma paciência maior para escutar, então ela tem aqueles 8 braços do polvo, que a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e conseguir manter essa eficácia no que a gente faz. Então, eu acho que não há uma dificuldade real, eu não percebo. Olha que eu estou na escola também, eu estou como preceptora dos residentes há mais de 17 anos, formando pessoas, formando os novos médicos, né? Aliás, aprendendo com eles, muito mais que formando com eles, assim, aprendendo com eles. E eu não vejo essa dificuldade na medicina, não. O que eu vejo dificuldade na medicina para a mulher? É o contrário.
é o gerenciamento do tempo feminino, que a mulher não quer ser só médica, ela quer continuar sendo mulher, ela quer continuar sendo boa esposa, muitas têm desejo de ser mãe. Então, quando chega nesse ponto, aí fica difícil, porque o gerenciamento desse tempo é complicado, esse empoderamento feminino fica difícil de ser administrado, e a gente começa a ter que fazer opções, escolhas, e aí sim, eu acho que aí a gente começa a ter que repensar e se reorganizar esse gerenciamento de tempo. Obrigada, doutora Raquel, pela participação. E realmente, depois que a gente vira mãe, que já tem uma profissão, a gente fica bem difícil da gente associar tudo. Tem a vida de casada, é dona de casa, e vai acumulando todo aquele monte de tarefa e a gente acaba ficando perdida no meio do caminho. Então, é bem necessário mesmo a gente se adaptar e planejar, né, uma nova forma da gente dar conta de tudo isso. E, além de tudo, não se esquecer, né, de si mesmo. Porque muitas vezes a gente acaba cuidando de filho, cuidando da nossa profissão, cuidando da casa, do casamento, e acaba esquecendo da gente mesma, né? Tirar um tempinho para a gente, de se cuidar, e isso é muito importante. Eu não sei se eu posso acrescentar, Flor, só um segundo. Pode ficar consultório hoje nas mulheres, que eu recebo muitas mulheres nessa faixa etária entre 40 e 60, que inclui a fase desse perimenopausa. Uma das queixas principais que eu tenho no sexo feminino é cansaço. Aí você vai assim, por que você está cansada? Aí ela começa a falar, descrever a rotina do dia. Vou escutar o que ela faz. Se você escuta o que ela faz, ela é uma profissional de ponta, é liderança, é diretora de alguma coisa, ela está cuidando de 3 filhos que não dormiu à noite porque estava um adoecido com bronquite de alguma coisa. Teve que ainda organizar o mercado da casa, o marido viajou. Aí você pergunta no final, assim, ainda foi malhar. Porque a cobrança também de um corpo saudável, de um corpo perfeito. Então, assim, doutora, eu preciso me sentir bem, eu preciso estar bem, porque eu tenho que dar conta de tudo isso. Como é que eu faço? Então, assim, eu tenho que acolher essa pessoa porque ela quer, o que eu falo, a gente está querendo viver a vida de Mulher Maravilha com um laço mágico. Dar conta de tudo e não estar cansada no final do dia. Isso não é possível. Então, a gente vai ter que olhar para isso, olhar para dentro, né? E olhar o cenário como um todo, como se fosse o filme da nossa vida, e falar, e agora? Como uma grande mulher que eu sou, como é que eu faço para cuidar de mim um pouquinho? Como é que eu faço para entender que eu não consigo, talvez, assim, fazer tudo bem? Eu vou fazer algumas coisas bem, mas tudo talvez não seja possível. E é esse acolhimento que eu acho que agora a gente tem que despertar em todas nós, né? Assim, esse autocuidado, esse autoconhecimento. Pronto. Falou tudo que a gente precisava ouvir. Priscila, em todos esses desafios que a gente vem enfrentando, sobre conciliar a vida pessoal, a família, a carreira, tudo ao mesmo tempo, o que você disse que a gente... Quais suas dicas para a gente poder conseguir se adaptar, né, a dar conta de toda essa rotina? O que eu penso? Primeira coisa, a gente precisa reelaborar as nossas crenças. O tempo inteiro, quando eu escuto e quando eu vejo, né, nas empresas, vem um conceito muito forte da mulher que eu tenho que dar conta de tudo. E será que verdadeiramente eu tenho que dar conta de tudo? Olha isso que a doutora Raquel acabou de falar, da mulher que tem uma rotina super tensa, né, estressante, e ela ainda tem que chegar em casa, dar conta de tudo e ainda ir para a academia, porque eu preciso me manter aqui, ó, com o corpo, né, saudável aqui para eu conseguir dar conta disso tudo. Quando a gente fala de uma saúde, é importante sim, mas às vezes extrapola um pouquinho, muito dentro desses conceitos do que eu tenho o quê. Então, a primeira reflexão que eu trago, assim, né, dentro dessa discussão quando a gente olha para o Dia da Mulher, essa data não é uma data comercial, é uma data histórica. E quando a gente para pensar que essa data, ela nasceu lá em 25 de março, né, de 1911, a partir de uma grande perda, a partir de uma grande perda das mulheres, aí foi uma tragédia, a gente precisa olhar para isso com um olhar mais crítico. O nosso papel na sociedade é transformar essa realidade dessas crenças e dessas verdades, e querendo ou não, a gente vai introduzindo o nosso jeito de ser no decorrer da nossa vida. E a gente repete os padrões como se isso fosse a única forma de agir. Então, o convite que eu deixo aqui, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode e a gente precisa, em vários momentos, parar e pedir ajuda. Se eu não estou dando conta,
Eu preciso olhar para a minha volta, eu posso buscar uma rede de apoio aqui que talvez me suporte em alguma decisão diferente daquilo que socialmente é diferente de um padrão de ser mulher, e eu vejo que quando a mulher consegue fazer isso, ela se liberta de uma carga que muitas das vezes a gente não tem nem consciência que a gente carrega. Tudo que vem com a frase eu tenho que, eu já olho, opa, peraí, será que realmente você tem que? Ou eu faço isso por um prazer, eu faço isso porque isso é importante para mim? Eu acompanho hoje uma pessoa no nível de direção de uma grande empresa que ela tá saindo de um nível de adoecimento muito grande, e mesmo assim ela quer continuar ali na ativa, ela não consegue respeitar o prazo ali que o corpo dela e que a mente dela está pedindo nesse momento para ela conseguir continuar na jornada da vida. Então, assim, a gente foi construído, né? A gente foi formado aí socialmente em ter que dar conta, em ter que trabalhar e trabalhar muito, e a gente está passando hoje por um momento de transformação do cenário da mulher. Eu estou falando muito voltado para dentro das empresas, mas vai muito além dentro das empresas, é na sociedade enquanto um todo, né? Não sei se faz sentido para você, doutora Raquel, que está aí no dia a dia com as mulheres, né? Está no mudo. Me perdoe. E esse exercício diário de que a gente não tem que dar conta de tudo, porque é uma cobrança, assim, nós mesmos somos perfeccionistas, né? Buscamos, assim, conseguir uma cobrança interna, realmente, assim, de fazer o nosso checklist de 10 itens todos os dias, se não for, não serei boa o bastante. Eu acho que, no fundo, isso tudo começa com auto-amor, sabia? Eu acho que, às vezes, a gente está precisando fazer muito porque a gente não está se sentindo tão amado, tão seguro. Então, se a gente volta um pouquinho para dentro e fala assim, o que realmente a Josiane, a Priscila, a Cris e a Raquel, o que realmente é importante na minha vida? O que realmente importa? O que é preciso de fato antes que meu corpo adoeça? Porque aí entra na minha seara. O que acontece quando a gente segue executando tudo que eu tenho que? O corpo adoece. O corpo físico é uma manifestação, não tenho dúvida disso. Se a gente não escuta as demandas as dicas que ele vai dando, ele vai adoecer. Seja em gastrite, seja em nódulo tiroidiano, seja em câncer, seja em enxaqueca, cada corpo tem uma linguagem, cada ser vai se expressar de uma forma. Então, se a gente não aprende a escutar a si mesmo, o corpo falando, e a gente para, assim, isso não adianta só escutar, tem que escutar e mudar de paradigma, né? Então, porque se a gente escuta e continua fazendo a mesma coisa, a vida vai puxar a orelha. O corpinho vai dar um puxãozinho de orelha assim, ó, olha aqui, ou você muda ou eu vou adoecer um pouco mais. Só que isso é muito difícil. Sabe o que eu percebo, assim, Priscila? Que a gente não tem mais... Meu gato, me perdoe. Ele já é um showcat. Ele já não tem muito receio da câmera. Bom, eu acho que a gente está se esquecendo um pouco de cuidar de si. Acho que isso é fundamental. A gente está muito para fora e pouco para dentro. Então, a gente está achando que tudo é muito rápido, o prazer é muito rápido. Hoje, no clique de TikTok, tudo acontece, né? E na vida interna, as coisas não são assim. Então, quando a gente vai para a vida real, nada acontece rápido, a gente fica numa crise de ansiedade, a crise de ansiedade gera depressão gera mau rendimento na empresa, e a bola de neve começa, e a depressão vai adoecendo o corpo, aí começa. Então, a gente tem que voltar, né? Se conhecer um pouquinho mais, conhecer a linguagem do corpo, para ver se a gente consegue fazer essa transformação cultural, essa evolução empresarial. E qualquer evolução empresarial, como diz você, só começa com a base, a evolução individual. Né? Se não pegar o indivíduo, não transforma nada. Mas esse sempre, a gente não tem recurso interno, tem que trabalhar recurso interno das pessoas. Sabe? Mais e mais para a natureza, encontrar mais força na sua espiritualidade, seja ela qual for, não interessa qual caminho, mas tem que ter uma conexão, né, com algo que te traga uma força maior, seja a natureza, que a filosofia usa muito a natureza como mas isso é importante para você conseguir olhar para dentro e dar conta do que você vai enxergar. Isso é verdade. Cris, você tá tão quietinha aí, vamos falar um pouquinho também. Admirando as mestres falando. Elas falam de bem, né? Mas com certeza você fala muito bem também, que eu já vi você falando aqui na sua palestra. Conta pra gente então também um pouquinho, dá umas dicas
para a gente conseguir, né, conciliar essa vida profissional, a nossa carreira, para a gente dar um time aí às vezes, né, tirar um tempinho para a gente mesmo, para si mesma, para que a gente possa se recompor, né, recuperar nossas forças, nossas energias e poder dar continuidade sempre dando o melhor para a gente, dando o melhor para os nossos filhos, dando o melhor da gente na nossa vida profissional. O que você dá de dica hoje para as mulheres que estão nessa situação aí, que se encontram aí bem sobrecarregadas? Eu acho que ouvir o que a Pri falou, o que a doutora falou, eu acho que é o primeiro passo, é entender que realmente a gente não precisa dar conta de tudo. É impossível, é humanamente impossível. Eu acho que quando a gente olha para a gente e tira esse peso das costas, bom, eu não tenho que dar conta de tudo. E a caminhada fica mais leve. A gente olhar para o que é possível fazer faz com que a coisa de fato aconteça. Então, eu acho que, de repente, criar uma lista de prioridades, sabe? E permitir que essa lista seja mutante. Essa lista de prioridades, ela tem que acontecer dentro do que é possível. Se hoje eu fiz uma lista e chegou no final do dia eu não dei conta, é sinal que ela está extensa, está pesada para mim, eu vou refazer. É me permitir fazer essa lista e viver essa lista sem uma sobrecarga. E eu acho que, além de fazer essa lista olhando para fora, eu preciso fazer essa lista me colocando como uma prioridade. Eu preciso ter a mim mesma como uma prioridade para que eu consiga gerir todo o resto. Eu tenho, para mim, uma máxima assim, que eu acho que é muito legal, parece um conto infantil, mas me faz olhar para mim como uma prioridade, é quando existe uma historinha que diz que a mãe muito zelosa, quando leva o filho ao shopping e a criança não alcança o papel toalha, e a mãe pega o papel toalha, lava a mão, eu lavo a mão, pego o papel toalha e entrego o papel toalha para minha filha secar a mão. E eu sempre entrego o papel toalha molhado para ela, porque eu não sequei a minha mão primeiro. Eu não olhei para mim primeiro. A partir do momento que eu começo a olhar que eu preciso cuidar de mim primeiro, para que eu consiga fazer tudo o resto com excelência, a gente muda a forma de agir. E a gente começa a fazer melhor cada coisa. Quando eu seco a minha mão primeiro e entrego o papel toalha seco para o meu filho, eu fiz o bem para mim e eu entreguei o melhor para ele. Melhor do que quando eu faço o primeiro para ele. Então, eu acho que quando a gente se coloca como prioridade na nossa relação de prioridades, de atitudes, tudo fica melhor. Quando eu valorizo as entregas que eu faço, também é um bom caminho. Eu chego no final do dia, não dei conta, ok, mas o que eu dei conta, nossa, como eu fui bem. Então, quando eu valorizo aquilo que eu fiz, faz com que as coisas fiquem mais glamourosas, assim. E a gente precisa desse glamour, a gente precisa se valorizar. Quando eu enxergo que eu faço coisa bem feita, com toda certeza eu estou fazendo com que o outro também enxergue dessa forma. Então, acho que a lista de prioridades e a autovalorização é um caminho. Meninas, vocês estão de parabéns. Estou admirada aqui com vocês. Doutora Cris, Cris, aproveitando que você já está aí falando, qual que é a sua opinião sobre a importância, né, do Dia Internacional da Mulher? Olha, a gente escuta tanta piadinha, né, com relação ao Dia da Mulher, que teria que ter o Dia do Homem, que teria que ter tantos outros dias. Eu acho que ele poderia ser um dia menos comercial. Eu acredito que a história do Dia da Mulher e a força da mulher, ela deveria vir à tona mais vezes, trazendo a força que a mulher tem e o valor que a mulher tem na sociedade, na vida, como algo maior. Num outro momento, a gente estava falando aí sobre o empoderamento feminino, até a forma como as mulheres se empoderam, às vezes, ele tem sido desvirtuado, tem sido desvalorizado, pela forma como as pessoas enxergam mesmo o poder feminino, às vezes até as próprias mulheres. Então, eu entendo que é um dia importante, que é um dia que deveria ser menos comercial no meu ponto de vista, mas que sim, que merece ser visto como um marco importante na história. A mulher passa a ser enxergada com outros olhos a partir
da instituição desse dia. E você, doutora Raquel, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre o Dia Internacional da Mulher? Você sabe que, assim como a Cris, inicialmente, assim, tem as piadinhas de fato que falam por que só gente frágil que tem dia especial, né? Assim, por que não tem dia do homem? Eu estou treinando-me a focar no bom, focar no bem. Então, assim, por mais que tenha todo algo controverso ao redor, eu acho que a mulher precisa, assim, eu ensino meus filhos todos os dias a valorizarem a mulher, a darem uma flor. Por que não um dia? Que todas sejam lembradas, porque eu acho que tem muitas mães que os filhos moram longe, que se não for o dia da mulher, talvez, assim, será que vai ser lembrada aquela esposa de uma maneira diferenciada? Se gera um ato de caridade, se o dia de alguma forma gera um ato de gentileza, eu sou um pouco menos rígida, sabe? Eu fico feliz com o dia, eu agradeço e falo assim, vamos fazer dele, então, um momento de conscientização, vamos, de fato, assim, levar vamos trabalhar esse empoderamento feminino para que seja empoderamento mesmo interno, sabe? Não só externo. Tá? Vamos cuidar dessas mulheres. Se for um dia para gerar essa conscientização, esse movimento, essa lembrança, eu acho que é super válido. Acho que tudo é válido se a gente conseguir direcionar para um caminho saudável, né? Um caminho que vai gerar bons frutos no bem. Excelente. E você, Priscila, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre a importância do Dia Internacional da Mulher? O que isso significa para você? Se a gente para pensar nesse dia e a quantidade de mulheres que não tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente, falando sobre o nosso lugar na sociedade, eu vejo essa data como uma data muito importante. E é uma data, gente, que se a gente parar para pensar assim, é um momento onde em todos os âmbitos sociais se para falar e olhar para a mulher. Então, só esse simples movimento de parar para olhar para a mulher na sociedade, na mulher num grupo social, na mulher numa empresa, para mim já é de grande valor. E aí, a todo momento que a doutora Raquel fala da importância do autocuidado, do olhar para dentro, do olhar para si, eu sempre falo que a nossa mente ela é igual um painel de carro. Se a gente não para olhar uma luzinha ali que acendeu, Josi, acaba que eu vou parando outras frentes ali no meu motor até uma hora que o motor vai parar. Então, eu vejo que é uma oportunidade da gente estar aqui chamando todas para olhar para si. Então, muitas das vezes eu escuto assim, Pri, nesse novo normal, eu estou adaptada. E aí, muitas das vezes eu pergunto, como que é estar adaptada? Ah, eu durmo 3 horas por dia, eu sinto uma dor de cabeça muito constante, eu não consigo ter prazer, ou então sair de uma rotina ali, que muitas das vezes eu percebo que é uma rotina tóxica, ou uma rotina que me aliena. E aí, no momento que eu olho para a mulher normalizando essa realidade, o convite aqui eu não posso normalizar uma situação onde eu tenho uma necessidade básica, que é o meu descanso, que é o sono. Se a todo momento eu durmo e eu não consigo descansar, vai chegar uma hora que meu corpo, e aí a doutora Raquel tem mais embasamento para falar do que eu aqui, vai chegar um momento que vai parar. Então, na minha visão, é uma data assim, muito importante, porque é uma data que vai gerar no mínimo, gera uma sensibilização para a mulher olhar para si. E isso, para mim, já é um grande ganho e um grande avanço. Isso. E com tantas coisas assim na nossa cabeça, na nossa vida, a gente, com esse esquecimento, a gente até mesmo não se preocupa em estar fazendo acompanhamento médico, em estar fazendo exames, em estar fazendo todo aquele check-up para saber como é que está o nosso corpo. Priscila, e com isso, muitas mulheres hoje em dia têm avançado, né? Tendo depressão, tendo muitas crises de ansiedade. E qual que é a sua dica que você dá para as mulheres que estão nos assistindo, que têm deixado de lado um pouco da sua saúde mental, um pouco da sua saúde física? O que você dá de dica para elas estarem olhando para si mesmas
e buscando, né, uma ajuda para cuidar da sua saúde mental e física? Legal, Josi. Primeira coisa, a gente precisa prestar atenção nos sinais. O nosso corpo tem uma inteligência que muitas das vezes, no âmbito do racional, a informação ainda não chegou. Então, uma gastrite, às vezes é muito comum eu começar a atender uma pessoa, nossa, eu sinto uma dor de garganta com tanta frequência, e aí no momento que eu paro para escutar essa dor de garganta, por trás tem uma dificuldade muito grande de se posicionar, de falar aquilo que pensa, de falar aquilo que sente. Então, confie na inteligência do corpo. O convite que eu faço é esse, assim. Existe algo aqui, muitas vezes inconsciente, que traz um recado para a gente olhar para a realidade de mundo de uma forma diferente. Porque a partir do momento que eu consigo perceber que eu posso ter uma atitude diferente para eu cuidar de mim, para eu cuidar do meu corpo, para eu cuidar da minha mente, cuidar do meu espírito, a gente muda a nossa realidade, muda não só o eu, mas tudo que está em nossa volta. Eu sempre falo que a gente não consegue mudar o outro, mas se a gente consegue mudar a si mesmo, você consegue criar uma mudança significativa em sua volta. E eu gosto muito de trazer para as empresas assim, um conceito aí de responsabilidade, porque a qualidade das relações que a gente estabelece dentro da empresa reverbera para a pessoa enquanto um ser humano, para as outras relações que ele estabelece além do âmbito do trabalho. Então, o convite que eu faço aí, além da mulher, é para as empresas. A qualidade das relações fala de um sujeito numa sociedade. E se a gente para pensar, é uma sociedade que hoje, toda, independente do gênero, precisa de acolhimento, precisa de cuidados. Cris, como você vê a capacidade da mulher de se reinventar e de se adaptar às novas exigências sociais e pessoais que as se fazem tornar mais fortes? Bom, eu acho que a mulher é um ser extremamente adaptável. Eu acho que, por natureza, nós somos adaptáveis. Acho que quando a gente olha para a mulher como ser que gera, a gente já fala sobre a capacidade de adaptação da mulher, né? Quando a gente gera um ser, a gente muda completamente o nosso sistema orgânico. O corpo da mulher se adapta completamente. Então, a gente começa a adaptação por aí. Então, partindo daí, eu acredito que sejamos capazes de nos adaptarmos a qualquer outra situação. E olhando para o mercado, olhando para as imposições sociais, não só do mercado de trabalho, eu acho que a mulher tem se saído muito bem. Nós temos conseguido ocupar lugares com protagonismo lindo. Assim. A gente tem esse instinto maternal que faz com que tenhamos esse cuidado de olhar para o outro, não que o homem não tenha, mas é porque nós temos esse jeitinho da mulher de ser que nos coloca nesse lugar de cuidar mesmo do outro, de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo que muitas vezes o homem não consegue fazer, por questões cognitivas, inclusive. Mas eu vejo um sucesso enorme na nossa capacidade de adaptação e o resultado disso tem sido incrível. Todos os dias a gente tem visto cada vez mais mulheres tomando a frente, se saindo bem, fazendo papéis lindos aí na sociedade e não deixando de ser incríveis em outros âmbitos da vida também. Eu vejo desta forma. Obrigada. Doutora Raquel, quais são suas dicas que você dá para as mulheres que estão nos assistindo para que elas possam cuidar da saúde física delas? Eu posso colocar pimenta na discussão? Pode, coloque. Porque, na verdade, assim, eu concordo com tudo que a Cris falou em relação a hoje, a força feminina na liderança profissional realmente assim, porque ela tem habilidade física, cognitiva e, na verdade, de objetividade, de foco, mas ela tem essa habilidade de escutar, essa subjetividade de acolher. Ok, mas o que eu estou sentindo hoje no sexo feminino é uma angústia muito grande, porque ela está muito bem profissionalmente e está delegando os papéis muito em casa, delegando os filhos para a escola, delegando
as atividades da casa que ela gostaria de cuidar do jardim, não dá tempo de cuidar do jardim, gostaria de cozinhar e não cozinha mais. Então, assim, eu estou vendo que essa apropriação profissional, essa descoberta que ela é perfeita, assim, perfeita não, ninguém é perfeito, nem busquemos ser, pelo amor de Deus, abaixa a perfeição. Eu estou aqui já. Diminua o checklist do dia. Bom, mas assim, eu acredito que está tendo um preço, sabe, alto na vida pessoal das mulheres, porque elas não querem deixar de ser femininas, não querem deixar de apreciar, de simplesmente só acolher os filhos, ter uma vida um pouco mais calma, não querem deixar de fazer isso. Então, tá assim, eu não sei onde isso vai dar. Eu confesso para você que eu ainda acho que está desequilibrado, sabe? Assim, tudo que está desequilibrado gera consequências. Eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais carinho, com mais calma, e observando o limite de cada um, porque cada indivíduo é um ser único no universo e precisa ser visto como único, né? Individualizar o que eu realmente consigo, o que realmente importa para mim, para que meu corpo escute e não adoeça. Porque às vezes eu posso ser excelente profissional, excelente médica, bambambam, e não estou conseguindo fazer meu papel de mãe, que também é importante para mim. E aí? Meus filhos estão adoecendo demais? E aí? Será que isso... Então, eu acho que a gente tem que ter calma, respirar e buscar, de alguma forma, o que importa e qual é o meu equilíbrio. O meu equilíbrio é diferente, talvez, da Cristina. É diferente do seu, Josiane, do seu também, Priscila. Então, a gente tem que, de fato, voltar para o autoconhecimento. E eu não sei se vocês sabem, mas você falou aqui do pescoço, né? Uma das doenças mais prevalentes são os nódulos tiroidianos. Então, mais de 70% da população feminina tem nódulos tiroidianos. E tem relação, sim, com essa capacidade, eu acho, ou incapacidade de comunicação que a gente está tendo hoje em dia, né? De uma forma indireta, né? Nada. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção, sim, e talvez, acho que a verdade só é filha do tempo, né? Esse equilíbrio, a gente foi para um lado, antes não era reconhecida, a vida da mulher era muito difícil, a gente não tinha voto, não era respeitado, era muito difícil. Quando você me falou do poder histórico do dia, Priscila, realmente é muito legal. Quando eu penso dessa forma, eu até cresci no Dia da Mulher, sabe? Assim, até minha subida assim, na cadeira. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não puxar essa corda demais para o outro polo, sabe? Eu acho que isso vai ter custo, vai ter preço, e a mulher tem uma essência que precisa ser preservada. Se ela esquece essa essência vai gritar. Meu recado para a saúde? Então, vamos lá. Meu recado para a saúde, que acho que a gente tem que cuidar do corpo, da mente e da alma. Como é que a gente cuida do corpo, gente? A gente cuida do corpo com alimentação saudável. Alimentação saudável, para mim, é aquela alimentação que vem da feira. Mais um ano na vida, dieta mediterrânea ganhou a melhor dieta do mundo. O que é a dieta mediterrânea? Vegetais, frutas, grãos integrais, castanhas, azeite, menos manteiga, menos carne e menos industrializado. Então, não tenho dúvida que a alimentação saudável, não a do supermercado, mas a da feira, aquilo que você vê, menos conservante, menos industrializado. Atividade física é remédio, não é porque gosta ou porque consegue fazer, o corpo precisa movimentar. Agora teve uma palestra da TED que eu achei fantástica, de um neurocientista, bambambam dos bambambãs, dos Estados Unidos, assim, com uma propriedade muito grande, falando dos benefícios não só para o humor, para bem-estar, além dos cardiovasculares também, proteger o coração, proteger os ossos, que são fantásticos, mas para proteção cerebral, para o envelhecimento. Então, assim, atividade física não tem o que falar. Comam direitinho atividade física. E cuidem do seu interior. Pelo amor de Deus, vamos conhecer a si mesmo, vamos buscar uma conexão com o alto, seja quem vocês quiserem, não precisa ter nome, mas assim, procurem, que isso faz a gente ter mais coragem, mais confiança no fluxo da vida, sabe? Mais entendimento quando acontecem os problemas, entender que tudo que vem com um aprendizado acoplado que a gente pode transformar. Aí eu volto para vocês, né? As transformadoras que nós temos aqui ao lado hoje dessa live, que eu estou muito honrada em compartilhar com vocês, né? Tudo é evolução, tudo é transformação, mas a gente tem que ter recurso interno para despertar. Se a gente não tem esse recurso para despertar, a gente não sabe disso e fica no mesmo lugar. Isso é verdade. E para a gente encerrar, vou falar um pouquinho para vocês aqui da OHB, que a gente está com uma semana de campanha, justamente sobre a nossa realidade, né? A gente sempre está ali na correria, fazendo uma coisa, outra,
e a gente acaba esquecendo de si mesma. Então, a nossa campanha que a gente está com ela aqui, numa campanha interna, com nossas colaboradoras, é com o conceito da gente cuidar do nosso bem maior, que é nós mesmos. E aí, de acordo com essa campanha, eu queria que vocês deixassem, cada uma de vocês, deixassem um recado para as mulheres que estão nos assistindo, alguma mensagem especial para esse Dia Internacional da Mulher. Pode começar por você mesma, Priscila, e aí a gente dá sequência. Legal. Falar das mulheres aí do OHB, eu tenho muito orgulho, sabe? Toda vez que eu tenho o prazer de estar aí com vocês, eu sou muito bem acolhida, muito bem recebida por todos vocês. Por todas, né? E as mulheres aí fazem a diferença no dia a dia aí da OHB. Então, o recado que eu deixo é: cuidem de vocês. A gente só consegue cuidar do outro se a gente estiver bem com a gente. E eu falo que são cuidados simples, né? Porque às vezes a pessoa busca questões complexas, né? Não, é um cuidado simples, é um parar, é o cuidar aqui da minha alimentação, é um parar, o olhar para o que eu estou sentindo, como é que está meu mundo interno. Muitas das vezes a gente sente algumas movimentações internas e a gente desconsidera isso no dia a dia. São sinais que, se eu paro, se eu cuido, se eu entendo o que é que está acontecendo aqui dentro, eu consigo prever até um adoecimento. Eu consigo até buscar uma ajuda com uma antecipação assim, antes de entrar num processo de adoecimento mental. Então, o convite que eu faço para as mulheres aí da OHB e além, né, para nós mulheres, vamos nos priorizar. Eu penso que tudo que a gente conquistou nessa evolução histórica e foi com muito suor, foi com muita luta, e eu penso que agora o convite é a busca desse equilíbrio entre o mundo interno, entre o mundo externo. No momento que a doutora Raquel fala dessa questão do desequilíbrio, isso é muito forte. Eu falo sempre que quando a gente está desenvolvendo uma habilidade, normalmente a gente tende a sair de um extremo e ir para o outro. Então, quando eu sou muito passiva na vida, quando eu começo a me colocar, me posicionar, falar aquilo que eu penso, aqui em Minas a gente brinca sempre, vai sair troncho, vai sair um pouco desadequado, assim, a forma como eu vou falar, mas é meu processo de desenvolvimento. Eu vou chegar numa etapa onde eu vou ter conseguido calibrar um pouquinho a forma como eu me posiciono no mundo. Então, o convite é: vamos olhar, vamos nos conhecer, entender aqui quais são as emoções que estão aqui latentes, de onde que ela vem e como que eu faço para eu tratar essas emoções, para eu ter uma vida mais plena, a vida mais equilibrada. E isso é algo que só a gente pode fazer pela gente. Exatamente. Obrigada, Priscila. E você, Cris, qual que é o seu recado que você dá para as mulheres que estão nos assistindo, para homenageá-las pelo Dia Internacional da Mulher? Nós falamos muito em prioridades aqui hoje, né? Em nos priorizarmos. Então, eu reforço isso. Vamos nos priorizar. Vamos acreditar na nossa força, acreditar que nós somos capazes, olhar para a gente com esse carinho, olhar para a gente com essa empatia, dar para a gente esse colo que a gente tem a capacidade de dar para o outro também. E olhar para a gente com esse olhar de amor, com esse carinho. Nos dar o reconhecimento que a gente tanto espera de fora. Eu acho que a gente pode começar por aí. Se eu me vejo como capaz, como uma mulher forte, como uma pessoa que é capaz de ir atrás, de conquistar os meus sonhos, eu já caminhei muito rumo a esse sonho. E é esse o recado que eu quero deixar. Acreditem em vocês e se cuidem. Obrigada, Cristina. E você, doutora Raquel, qual que é o seu recado hoje para as mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher? Toda mulher pode ser maravilhosa. Então, assim, se olhem com amor. Eu acho que esse é o segredo maior, ter esse olhar de amorosidade para consigo mesmo. Achar os seus talentos, que são diferentes dos talentos do outro, e valorizá-los. Cada uma de nós somos especiais nesse planeta. O sol nasce todos os dias para cada um de nós. E todo dia é uma oportunidade nova. Então, quando nasce o sol de manhã cedo, eu costumo elevar o meu olhar
Falar assim, hoje eu tenho mais um dia, o sol está nascendo para mim. Então, deixem a luz de vocês brilharem, assim, cuidem-se de si com amor, sem crueldade, sem exigência, sem rigidez excessiva. É assim, se a gente for uma pessoa muito rígida com nós mesmos, assim, não vai funcionar, as doenças vão aparecer, a tristeza vai aparecer, e quando a gente começa a vibrar num momento de gratidão, de alegria, de amorosidade para si mesmo, a gente é como um rádio, a gente vai elevando a nossa vibração e as coisas, a gente vai, parece que, sintonizando com o que é bom, com o que é belo. Eu consigo, em vez de criticar quem está do meu lado, porque está com alguma coisa que eu discordo, eu vou conseguir ver, não, mas de repente ele tem essa opinião que é legal na vida dele. Então, de repente, deixa a crítica para lá. Então, o exercício de focar no bom, focar no belo, dar um desconto para o resto, talvez elevando esse pensamento, elevando esse olhar para o sol que nasce para a gente todos os dias. Mas a gente tem um pouquinho mais de leveza a começar por nós mesmos, né? Aí com o outro a gente vai aliviando também e a vida naturalmente vai ficando mais leve, né? E eu acho que isso todo mundo busca, né? Hoje em dia leveza é uma coisa que todo mundo está buscando, mas leveza só vem com amor. Excelente. Obrigada, viu? Foi excelente esse bate-papo com vocês. É sempre um prazer celebrar e exaltar as mulheres que estão em nossa volta. Cada uma de nós carregamos uma história, uma luta e uma vitória dentro de si. Obrigada pela participação, por aceitar o nosso convite e feliz Dia da Mulher para todas nós. Obrigada, gente. É isso. Obrigada, feliz dia. Pronto. Obrigada, gente. Agora deu certo. Opa! Encerramos a nossa gravação. Espero que vocês tenham ficado à vontade, né, aqui na nossa reunião. E é isso. Foi um prazer, meninas, conhecer vocês e adorei ouvi-las. Doutora. Estamos todos no mesmo barco, na mesma direção, cada um com seu reminho. Exatamente. Doutora Raquel, você é uma mulher muito forte, viu? E a forma como você fala também demonstra essa fortaleza aí. Então, parabéns aí pela condução. Você tem uma voz muito marcante. Eu acredito no que eu falo, Fô. Então, é coerente com o meu coração. O que eu falo, assim, só tem coerência cardíaca. Exato. Eu não falo mais nada que eu não acredito. Então, eu fico caladinha. Exato. Obrigada, viu? Legal. Prazer te conhecer, viu? Beijo. Fiquem com Obrigada, Deus. Jô. Uma vida feminina Deus. leve. Nada de checklist de 10 itens. 9, 8, 7. O meu de 10 já consegui passar para 9. Para 8 não. A gente está tentando. Não pode desistir, né, doutora? Não, jamais. Jamais. Jeito nenhum, não tem essa opção, não. Né? Um beijo, gente. Beijo. Boa noite. Obrigada, viu?